Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui a convite do pastor Fernando para falarmos um pouquinho do quanto fomos abençoados pela palavra. Antes, vamos dar alguns avisos. O culto de domingo, o culto de Santa Ceia, para os irmãos que quiserem estarem vindo, serão muito bem-vindos uma hora antes, né? Para a intercessão com Zé Neném, né? E a Luzineide. O pessoal para poder participar das orações com as mulheres, a Cida, a Zenaide, é só entrar em contato lá no Zap. Nós temos a classe de doutrinas, que é bênção com o Marcelo. E eu acho que é isso, os avisos. E agradecer ao pastor Fernando pela oportunidade. E o nosso tema vai ser o quanto fomos abençoados pela palavra. Boa noite, a paz a todos. Hoje estamos aí, vamos ministrar uma palavra abençoada, uma palavra que a gente vem aprendendo há um bom tempo e que vem mudando as nossas vidas. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos. Pai, em nome de Jesus, estamos na sua doce presença, Pai, para te louvar, para te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos preparou, e esse dia estava escrito, Pai, que o Senhor escreveu, que nós estaremos aqui na igreja EHM, ministrando essa live sobre casais, Pai, sobre o que a sua palavra fez em nossas vidas, Senhor. E nós já te louvamos e nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, e bem a semana, amados, que eu e meu amado fazemos 27 anos de casado. Olha como Deus é bom. Glória a Deus. Presentão. Deus é bom, né? O tempo todo. E a gente fala, não é coincidência, né? Já estava escrito. Graças a Deus por isso. Vamos abrir em Salmos 128. Aqui a gente compartilha até os outros. No Salmo 128, a palavra do Senhor diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja o filho dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém. Amém. Bom, esse versículo a gente não conhecemos. Nós chegamos aqui há 11 anos atrás. Nossa vida estava difícil, estava um pouco conturbada. E perante toda a nossa situação, a gente viemos para cá, para a igreja IHM. Fazemos 8 anos que estamos praticando essa palavra. Estamos aprendendo. 11 anos já estamos aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Aprendendo essa palavra, colocando em prática, né? E esse versículo ele fala muito conosco, porque se nós praticarmos essa palavra, né, a gente vamos ser abençoados e nós vamos ver a nossa segunda geração. Olha só como é forte, como essa palavra mexe com a gente quando a gente tem um entendimento dela, né? Porque quando chegamos aqui a gente não tinha esse entendimento, né? A gente dava muita brecha para o maligno, a gente queria resolver tudo nos nossos braços, na nossa força. E na verdade, não é isso, né? O Senhor nos chamou, o Senhor nos deu um matrimônio, um casamento, uma esposa, para que a gente cuide dela, né? E a palavra diz o quê? Que nós somos o sacerdote da nossa casa, né? Nós homens, temos que protegê-la, tanto a esposa quanto os filhos. Nós somos os homens que foram chamados para resolver o problema, não para causar o problema.
né? E então a gente veio entendendo com as ministrações no decorrer desse ano, com os cafés com casais, com as ministrações do pastor Fernando, né? E a gente fomos aprendendo aprendemos a fechar as brechas, fechar todas as brechas, né? A gente vai fechando aos poucos. Lógico que a gente precisa fechar muito mais, para a gente poder melhorar mais ainda. Mas a gente está aos poucos, estamos aprendendo e ó, glória a Deus por isso, a gente está sendo cada dia abençoado. Em João, deixa eu só ver aqui meus irmãos, minha colinha. Em João 8,32, a palavra diz: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Né? E aí a gente começa a entender que realmente sem o Senhor, sem a palavra de Deus em nossos corações, sem o Espírito Santo habitando em nós, a gente não consegue, porque é muito difícil, né? Então, quando a gente tem a presença do Senhor, quando nós temos Jesus Cristo, a nossa terceira dobra do casamento, quando a gente convida Jesus a fazer parte do nosso casamento, a gente começa a perceber que começa a mudança, né? A gente começa a valorizar mais o cônjuge, a gente começa a valorizar mais, a gente para de ver os defeitos e começa a ver só as coisas boas do cônjuge. E isso começa a mudar, porque Jesus começa a agir na sua vida. O amor de Deus, ele começa a ser derramado nos nossos corações. E foi isso que aconteceu comigo. E a gente foi sendo moldado, não porque ela mudou, porque o Espírito Santo começou a me incomodar. Filho, muda aqui, filho, muda ali. Eu fui entendendo qual o propósito de ser um sacerdote da minha casa. Não era só simplesmente colocar o alimento e pronto dentro de casa. Tinha algo mais, né? Eu tinha que fazer mais pela minha família. Eu comecei a entender que eu tinha que ser um sacerdote, eu tinha que orar pela minha família, eu tinha que buscar pela minha família. E essas palavras, só aprende quando você dá liberdade para o Espírito Santo habitar em você, né? Quando você começa a entender que o Espírito Santo faz parte da sua vida, que Jesus começa a falar com você, então, meus irmãos, aí as coisas começam a mudar. E automaticamente, com certeza, o seu cônjuge começa a ver a sua mudança. E ela começa a perceber que ela também precisa mudar. É verdade. Não só ele mudar, né? Muitas vezes a gente, antigamente no casamento, era com as minhas forças, era do meu jeito, tinha que ser assim. E quando você começa a conhecer essa verdade e começa a analisar o que diz a palavra, qual é o papel da esposa em casa, da mãe, né? Você começa a perceber que algo é necessário mudar. É necessário mudar. Nós tínhamos um casamento bacana, porém nós tínhamos muitas brechas. Uma brecha que hoje a gente sabe que se você der brecha, o inimigo entra. Nós estamos aí nessa caminhada juntos, graças a Deus. Aprendemos muito, muito, porém ainda temos muito que aprender, né? Muito que aprender, porque a palavra diz que nós matamos um leão por dia, né? Nós aqui sabemos que a vida do casal não é fácil. A vida a dois não é fácil. Porém, quando você deixa o Espírito Santo agir na sua vida, muitas vezes você até, ok, Espírito Santo, eu te obedeço, porque fácil não é, mas não é impossível. Eu fico muito feliz em estar aqui contando um pouco do nosso testemunho de vida, porque sabemos que o diabo ele está aí para matar, roubar, destruir, e ele começa lá no casamento, lá na família, porque sabe que se destruir pai e mãe é um dominó. Vem os filhos e aí já sabemos a bagunça que é feita na família, né? Então, glória a Deus por isso, por essa verdade, e a gente ter procurado, porque, como foi até falado no culto domingo, né?
nós temos o livre-arbítrio, né? Mas quando nós decidimos entregar a vida para Jesus e falar, Senhor, toma conta, Senhor, eis-me aqui, eu quero mudança, eu quero viver, porque o casamento é bom, o casamento é muito bom. Tem seus momentos que a gente, né, tem hora que a gente fica um mais irritado com o outro, né, mas principalmente as mulheres, né, a mulher fala muito, né, mas glória a Deus por isso, né, os dois, somando os dois, andando juntos, somos uma só carne, e deixando o Espírito Santo nos guiar, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Verdade, porque o casamento é uma instituição criada por Deus, né? Então o diabo vai querer combater o casamento. O diabo ele vai querer entrar, né, nesse casamento através das brechas do esposo, da esposa, né? Então essas brechas a gente precisa fechar, porque em João 10:10 fala, em João... Se eu não me engano é João 10:10, ele fala, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus, ele veio para dar vida e abundância. Então, onde o Senhor está, a hora que nós demos a liberdade para que o Senhor ele entre, quando nós abrimos a porta do nosso coração e que a gente permita que Jesus entre em nossas vidas, a mudança, amado, é automática. A mudança, ela vem, você começa a perceber a mudança na sua vida, você começa a ver o Senhor trabalhando no seu caráter, porque a parte mais dura é o Deus começar a trabalhar no seu caráter e você começar a perceber o quanto você errava. E você começar a mudar, e você vê que as coisas começam a mudar, você começa a prosperar. Você começa a prosperar no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na escola. Você começa a ver que automaticamente tudo começa a ficar mais leve, né? Tudo fica mais tranquilo. Né? Você vê os seus filhos mais felizes, sorrindo, brincando, sabe? Então, essa mudança só vem como? Só vem com o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito, nós não conseguimos, amados. A gente pode ir a trancos e barrancos, mas no amor mesmo, só quando você realmente entrega a sua vida para Jesus e a gente começa a entender que verdadeiramente Jesus tem que fazer parte do seu casamento. Em Mateus 11:29, esse versículo é maravilhoso, irmãos. É algo assim que é tremendo. Jesus fala, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Né? O melhor professor que nós temos que ter, o melhor professor que a gente tem que buscar é Jesus Cristo. Para aprender de Jesus. Porque Jesus, ele era o amor. Ele é o amor. Ontem, hoje e para sempre. Jesus, ele não julga, ele não nos condena. E nós, a gente, no nosso casamento, sempre condena o cônjuge. Sempre foi a esposa, mas você falou assim, mas você fez assado. A esposa faz a mesma coisa, joga a peteca para o marido. Né? E a gente fica naquela gangorra, um está em cima, outro está embaixo. E verdadeiramente, irmãos, a palavra, ela tem que fazer a diferença na vida do cristão. Né? Essa palavra, o amor, esse amor de Deus, ele tem que ser derramado nos nossos corações. Nós temos que entender realmente o verdadeiro propósito do Evangelho nas nossas vidas. Né? Porque esse Evangelho, ele tem que mudar a sua vida. Né? Assim, quando você permitir que a palavra entre no seu coração, que a palavra consiga dominar a sua vida, as suas ações, que o Espírito Santo consiga dominar a sua língua, a gente começa a entender que começou a mudança. Né? Aí você começa a ver a prosperidade no seu relacionamento. Né? Fica tudo mais suave, tudo mais leve. Né? Jesus fala, né? Dê o seu fardo que é pesado e pega o meu que é leve e suave. Olha quanto é bom você poder ter essa palavra, você poder entender que o Espírito Santo ele está todos os dias com você, meu irmão. E é tremendo você poder ter esse amigão, né? Que o Espírito Santo é seu amigo. Ele está com você 24 horas, ele está com você para te ajudar, para te orientar. Né? Então isso é maravilhoso. Em Salmos não, meu irmão, desculpa. Mateus 7:24.
Só um minuto, meus irmãos. Nós vamos falar para vocês o prudente, uma pessoa prudente dentro da palavra, e o sensato, o prudente. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu uma forte chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Esse homem, ele foi sábio dentro da palavra de Deus. Ele construiu a sua casa. Quando ele fala construir a sua casa, não está falando uma casa física, ele está falando sobre o amor de Deus. Ele entregou a vida para Jesus, ele acessou Jesus na vida dele, juntamente com o Espírito Santo de Deus. Então veio as diversidades, veio as lutas, mas o Senhor estava com aquele homem. O Senhor estava com aquele homem em todos os momentos da vida dele ali. Então ele passou as dificuldades, mas o Senhor, ele segurou nas mãos daquele homem. Ele aprendeu com tudo aquilo. Então, meus irmãos, nós temos que ter a nossa vida baseada na palavra. Nós temos que estar alicerçado à palavra de Deus, a Jesus Cristo. Tem que ser a nossa rocha. Temos que buscar isso de Deus, do Espírito Santo. Palavra, né? Muitas vezes é difícil, né? Não é fácil, porque viemos de costumes, né? Que pra gente parecia ser normal, que estava tudo bem, mas quando você bate de frente com a palavra, você fala: Senhor, o quanto que eu tenho para mudar, né? O quanto eu preciso ser melhor, o quanto nós estamos caminhando para cada dia que passa ser melhor. E onde nós vamos encontrar isso? Só Jesus, só Jesus, que é lindo, né? E que você deixa Ele tomar conta da sua vida, e aí você consegue ter aquela paz que excede a todo entendimento. A paz que só vem do Espírito, né? O assunto casamento é uma delícia discutir, é uma delícia conversar, é uma delícia trocar experiências, né? E a gente fala: Deus, se eu te conhecesse antes, assim como nós estamos caminhando, né? E tantas coisas poderiam ser evitadas, tantas feridas poderiam não existir, né? Mas Deus é misericordioso, como diz a sua palavra, né? Ele tem misericórdia e Ele está aí, aberto para qualquer um que quiser e tiver sede e fome da palavra, e vai mudar e vai transformar a sua vida, com certeza, amados, com certeza, meu amor. E através das orações, né? Porque mesmo a gente querendo mudar, nós também temos que orar pelo nosso cônjuge, né? A gente temos que orar para a nossa esposa, para que o Senhor nos molde, mas molde elas também, mude, né? Porque a oração, ela é a base de tudo. A oração, ela vem, é um canal direto com Deus, né? A gente fazemos um canal direto. E todo dia, meus irmãos, sabemos que não é fácil, né? Todo dia a gente tem uma luta, uma conquista, né? Um leão, o Samuel falou, um leão para matar todos os dias, né? E dentro do casamento não é diferente, né? Mas quando a gente tem a consciência que o Espírito Santo, ele vai nos ajudar, ele vai nos orientar a fazer o que é certo, o que é correto, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a gente começa a entender que dependemos do Senhor, né? Nós temos que depender todos os dias do Senhor, e o Senhor tem que ser o primeiro do nosso dia. Nós acordarmos, agradecermos por aquele dia, abençoar a vida dos nossos filhos, abençoar a vida da nossa esposa, né? E ter que ser grato, né? A verdade é ser grato ao amor de Deus,
porque o Senhor, Ele entregou o seu único filho por nós, para nos resgatar, né? Então nós temos que crer que tudo isso é feito por amor, né? E nós temos que ter amor, temos que buscar, temos que orientar e entregar nossas vidas a Jesus. E é isso, nós aprendemos muito, mudanças maravilhosas, está valendo a pena, vai valer a pena, vamos até o fim, porque Deus é conosco. Amém? Quando a gente fala em gratidão, né? A gente é um filme, né, que passa pela cabeça da gente, né? O quanto fomos abençoados ao entrarmos aqui, né? E a gente até brinca, fala, poxa, a gente entrou na igreja sem conhecer ninguém, né, amado? Ninguém. Sentamos lá naquele banquinho assim, meio escondidinho, para ninguém nos ver, né? Ficamos ali. Mas Deus já sabia de todas as coisas, né? E usou assim grandemente a vida do pastor Fernando. Glória a Deus. Né? E eu olhei para Ivanildo e falei, parecia que o pastor já sabia da nossa história, né? Parecia que o pastor, ele sabia que a gente estava ali com sede e fome de ouvir algo para mudar e acrescentar nas nossas vidas, né? E eu falo que desde aquela terça-feira, foi em junho de 2012, né, que já tem 11 anos, né, nessa caminhada, a gente só vem aprendendo. Parece até que alguém sabia algo que estávamos passando e comentou com o pastor, mas isso era impossível, porque a gente não conhecia ninguém aqui. E aí, quando você começa a aprender, começa a ver o que diz a palavra, a dar ouvido à voz do Espírito Santo, você vai vendo que Ele sim conhece o seu coração, Ele sim sabe de todas as coisas, Ele sim sabe o que nós estávamos passando naquela época, né? E não precisa ninguém contar, Ele conhece o coração de cada um, né? E a gente só tem gratidão mesmo pela nossa igreja, pelos nossos pastores, né? Nós temos ferramentas assim, várias aqui na igreja, né? Nós temos o MD, que nos ensina como é uma meditação diária, né? O que somos, o que podemos em Cristo Jesus, né? Então, realmente só não pratica quem não quer, né? Porque realmente está tudo ali escrito. O pastor, ele tem todo esse cuidado com a gente, né, amado? E está sempre disposto a nos ouvir quando precisamos. E é só agradecer mesmo o pastor Fernando, a irmã Irene. Eu falo, Ivanildo fala, olha, se a gente fica aqui, eu fico falando e acaba passando bastante tempo, mas muita gratidão que nós temos. Amém, verdade. Também quero agradecer muito ao pastor Fernando, ele sabe o quanto ele foi importante, o quanto ele é importante para a gente. Primeiramente vamos agradecer e louvar a Deus, e depois o pastor, ele sabe o quanto ele foi importante no nosso relacionamento, no nosso casamento. Eu imagino que nos outros casamentos também. Obrigado pelo tempo que o senhor gasta aí preparando todo esse material, todos os dias aí, para nos abençoar, né? Que o Espírito Santo use o Senhor cada vez mais, use a sua vida para abençoar nossas vidas. Sou muito grato por tudo que o Senhor vem fazendo, pelo seu trabalho, grato pela pastora Irene, pelos seus filhos, que Deus abençoe vocês. E aos irmãos, é isso daí que o Espírito Santo pediu para entregar para vocês. Esse é o nosso testemunho de vida que vemos até hoje aí, né? Quando a gente fala em filhos, né, a gente se pergunta, né, onde estaríamos hoje se não tivéssemos conhecido a palavra, né? Onde estaríamos nossos filhos? Porque nós como casal, você como pai, mãe, eu falo, se nós que somos mal queremos o bem dos nossos filhos, que dirá Deus, né? Que nós somos filhos, né? Nós somos criados, somos filhos dele. O que Ele quer de nós, né?
quer o melhor, quer que vivamos o melhor nessa terra. E eu agradeço a Deus pela nossa mudança, pelo Amém. nosso posicionamento, Amém. porque onde estariam os nossos filhos, né, diante de tudo isso que acontece, que está acontecendo no mundo, né? Família perfeita? Não, ninguém é perfeito, só nosso Jesus, né? Temos nossas falhas, mas estamos caminhando para cada dia melhorar mais, diante do que diz a palavra do Senhor, né? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Ai, que bom. Foi muito bom. Muito obrigado mais uma vez ao pastor Fernando pela oportunidade. A gente chega aqui na frente, a gente fica com gelinho na barriga, né? Mas graças a Deus por isso. Obrigado por essa oportunidade da gente ter contado aí um pouquinho como foi a nossa conversão, né? Nós louvamos a Deus por isso, agradecemos muito a igreja e é isso, né, amor? Amém, glória a Deus. Vamos orar, né? Amém. Pai, em nome de Jesus, entramos novamente na sua presença, Senhor, para te louvar e te agradecer e falar muito obrigado por esse momento, Pai, aqui na tua presença, ministrando aos meus irmãos, que essa palavra seja uma palavra abençoadora, assim como essa palavra abençoa a nossa vida. Sim, Pai. Com o seu evangelho também abençoe a vida dos meus irmãos lá em casa, né, e as pessoas que estão assistindo. Amém. Que o Senhor faça a obra na vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, Pai, e amém. Agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Até mais.